Prezado presidente Jorge Viana e caros colegas, vou tecer alguns comentários nesta tarde sobre uma justiça mais eficiente. Nós sabemos que não é fácil, mas a questão das demandas, a questão da demora, a questão da sociedade ser correspondida quando há o concurso judicial para resolver os contenciosos, as litigações, isso pelo Brasil afora, isso perambula, não é fácil, demora. Há uma cultura também de as pessoas, muitas vezes, procurar justiça, e é um direito que tem. E vou fazer uma breve análise sobre esse tema, que nós precisamos, de uma forma ou de outra, encurtarmos os caminhos para desafogar o Poder Judiciário e também atendermos às demandas dos que precisam. A Justiça é, e sempre será, a última instância de garantia de direitos dos cidadãos. É lá que se resolve os litígios, as lides, as questões das mais diversas ordens que garantem a paz social. O excesso de litigiosidade, a falta de informação e a burocracia, contudo, afastam cada vez mais a justiça brasileira de seus objetivos. Convivemos hoje, efetivamente, com uma justiça lenta, cara e ineficiente. Posição compartilhada por magistrados de todo o país. Eu reafirmo isso, compartilhada pelos próprios magistrados do país. Os números do Conselho Nacional de Justiça revelam a situação enfrentada. Em 2012, tramitaram 92 milhões de processos, incluídos aí a Justiça Estadual, Federal, Tribunais Superiores e Justiça Especial, como a eleitoral e trabalhista. Foram 28 milhões de casos novos e outros 64 milhões pendentes dos anos anteriores. Por outro lado, os processos baixados, ou seja, concluídos, somaram 27,8 milhões no último ano. Em suma, mesmo com grande esforço do Judiciário, o saldo é deficitário. Entraram 400 mil processos a mais do que os concluídos. E ressalto que esse esforço foi feito. O Poder Judiciário contava, ao fim de 2012, com um corpo de 11.077 magistrados. Cada um deles julgou, em média, 1.450 processos. Vejam bem, são quase 4 processos por dia do ano, incluindo sábados, domingos e feriados. Ainda assim, a taxa de congestionamento ficou em 70%. Isso significa que de 100 processos que tramitaram no ano, apenas 30 foram baixados. Os casos mais críticos estão onde a demanda é maior, a capital paulista e a capital fluminense. Mas há casos alarmantes em cidades pequenas, que faltam juízes e sobram processos. A situação do primeiro grau é gritante em comparação aos tribunais de justiça, ou seja, a segunda instância, em que a carga média de trabalho por magistrado é de 2,5 mil processos, menos que a metade do serviço destinado aos colegas da instância inferior. Em uma primeira análise, é natural pensar que, para solucionar o problema, basta aumentar o número de juízes e, com eles, os servidores do Judiciário. A taxa média de magistrados para cada 100 mil habitantes no Brasil é de 8,5, com variações, podendo ser menor do que 4 em alguns estados e maior que 10 em outros.
O número pode ser considerado baixo, quando comparado com países como Espanha, França, Portugal e Itália, que possuem entre 10 e 17 magistrados por cada 100 mil habitantes. Por outro lado, mostram que está na média internacional, que é de 8 juízes para cada 100 mil habitantes. Temos outros caminhos a perseguir. No campo legislativo, é preciso rever procedimentos processuais que limitem a eterna tramitação via recursal, permitindo que processos arrastem-se por décadas. A análise de um novo Código de Processo Civil, em tramitação na Câmara dos Deputados, já é um passo. Na percepção geral, hoje, desde que se possa pagar bons advogados, há recursos e apelações para tudo, enquanto aos menos favorecidos resta a disponibilidade, ainda reduzida, da Defensoria Pública. Outro sim, não podemos negar uma certa tendência judicializante entre nós. Há uma tendência judicializante entre nós. Tornou-se cada vez mais comum virmos vou entrar na justiça, ou vou te processar, para qualquer tipo de conflito. Tem essa vocação, esse vício, esse costume, existe entre os brasileiros, entre nós. Devemos essa cultura, pelo menos ela existe. Vou te processar, vou entrar na justiça, aquele negócio todo. Aqui falou, daí vai ter que procura advogado e entra. E aí começa aquela novela, por amor de Deus, o que leva, às vezes, tem que ter outros caminhos, muitas vezes, para resolver. Devemos apostar primeiro na autocomposição, da conciliação, para a resolução de dúvidas e problemas de menor monta. Essa é a maneira mais rápida, simples e civilizada de solução de conflitos. Podemos pensar, inclusive, na criação de uma instância administrativa, composta exclusivamente por juízes conciliadores, com formação específica e competência para processar, julgar e executar as decisões. Para ampliar sua ação e permitir o pleno acesso da população, poderiam funcionar junto a casas de cidadania, prefeituras, PROCONs ou mesmo os fóruns. No mesmo sentido, o fortalecimento da arbitragem e dos juizados especiais pode desafogar os abarrotados escaninhos da justiça. Em Santa Catarina, já registramos experiências bem-sucedidas nesse sentido. Outro grande responsável pelo congestionamento da justiça é a atuação do poder público nessa esfera. Calcula-se que 50% de todos os processos de tramitação tem como parte o poder público. Vejam bem, poder público no Brasil. Mais ou menos se calcula que 50% é oriundo da questão pública. Somente os processos de execução fiscal responderam por 30% dos 90 milhões de processos em tramitação em 2012. Somente os fiscais. Imagina a quantia que tem, somando toda a questão pública. O procedimento é moroso e impõe ao judiciário a localização do devedor e a busca dos bens. O modelo atual de judicialização total de ações, inclusive aquelas fadadas ao insucesso, transforma os tribunais em um cemitério de processos aguardando a prescrição. Segundo o CNJ, o tempo médio em um processo... Já vou para a conclusão, senhor presidente. Segundo o CNJ, o tempo médio em um processo de execução fiscal no Brasil é de 5 anos somente para fazer a citação do réu, muitas vezes, ou seja, para avisá-lo da cobrança. Além de tudo, não podemos esquecer da importância do âmbito administrativo da justiça, que inclui a modernização da gestão de pessoas e de processos. Enfim, uma inovadora política de gerenciamento, tem que gerenciar também a justiça no Brasil. Com estabelecimento de metas, pode trazer resultados positivos. Em seu modelo atual, a prestação jurisdicional é morosa, cara e, por consequência, ineficiente. Medidas de modernização, combate à litigiosidade exagerada
e incentivo à conciliação são essenciais para o fortalecimento da justiça, pilar fundamental do Estado democrático de direito. Não há democracia, e para encerrar, não há democracia plena sem justiça eficiente para todos. Trago essas reflexões, senhor presidente e caros colegas, da tarde de hoje, por entender de que precisamos encontrar caminhos melhores, mais eficientes, inclusive com uma gestão e oferecendo condições para o nosso Poder Judiciário brasileiro, assim corresponder às demandas das pessoas que necessitam e precisam e querem e desejam ver seus conflitos resolvidos. Muito obrigado, senhor presidente e nobres colegas. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Cassiano.